Quantas vezes você já julgou alguém pela cor da pele antes mesmo de conhecer sua história? Quantas barreiras invisíveis uma pessoa precisa atravessar diariamente para provar que merece ocupar o espaço que conquistou? E se eu te dissesse que, mesmo fardado e portando a autoridade do Estado, um homem pode ser visto como ameaça pelo simples fato de ser negro? A manhã de terça-feira começou como tantas outras para o sargento Marcos Oliveira. O sol filtrava através das janelas do apartamento modesto na Zona Norte, iluminando o uniforme azul marinho da rota, cuidadosamente pendurado no armário. 28 anos de idade, 12 deles dedicados aos estudos e treinamentos que o levaram até ali. Cada distintivo, cada insígnia conquistada com suor, disciplina e a determinação férrea de quem cresceu, sabendo que precisaria ser 2 vezes melhor para ocupar metade do espaço. Marcos ajustou o colete à prova de balas com a mesma precisão de sempre. O peso familiar do equipamento sobre os ombros não era apenas proteção física. Era o escudo simbólico que carregava a responsabilidade de representar dignamente a corporação. Seus pais, Dona Conceição e seu João, operários que economizaram cada centavo para pagar seus estudos, sempre disseram: "Filho, quando você vestir essa farda, lembre-se de que está carregando os sonhos de toda a nossa família." O reflexo no espelho mostrava um homem sério, de ombros largos e olhar determinado. A barba aparada com cuidado militar, os sapatos lustrosos refletindo a luz matinal. Nada deixado ao acaso. Marcos sabia que cada detalhe de sua aparência seria escrutinizado, julgado, medido por réguas diferentes daquelas aplicadas aos colegas brancos. O trajeto até Pinheiros levou 40 minutos no trânsito denso da cidade. Marcos dirigia a viatura com a mesma atenção que dedicava a cada aspecto de seu trabalho. O rádio crepitava ocasionalmente com ocorrências de outros setores, mas seu turno estava tranquilo até então. Parou num semáforo na esquina da Rua dos Pinheiros com a Teodoro Sampaio, observando o movimento típico do bairro, executivos apressados carregando laptops, jovens universitários com mochilas coloridas, idosos caminhando devagar com suas compras matinais. Foi então que viu a cena se desenrolar à sua frente. Do outro lado da rua, uma senhora de cabelos grisalhos e roupas elegantes caminhava em direção ao estacionamento de um shopping center, quando 2 jovens em motocicleta se aproximaram rapidamente. O movimento foi tão súbito que Marcos mal teve tempo de processar completamente. Um dos rapazes desceu da garupa, arrancou a bolsa das mãos da mulher e saltou de volta para a moto, que acelerou imediatamente em direção contrária. A senhora caiu no chão, suas compras espalhadas pelo asfalto. Marcos não hesitou. Ligou a sirene, fez conversão proibida no semáforo e estacionou a viatura próximo ao local. Saiu correndo, o instinto policial falando mais alto que qualquer outra consideração. Sua primeira preocupação era verificar se a vítima estava ferida e prestar os primeiros socorros necessários. "Senhora, a senhora está bem? Eu sou policial, vim ajudar", disse Marcos, aproximando-se com as mãos visíveis, numa postura não ameaçadora. A reação dela foi imediata e devastadora. "Socorro! Alguém me ajuda! Ele vai me matar!", gritou Dona Helena, de 67 anos, aposentada e moradora do bairro há 3 décadas. Os olhos dela, turvos pelo susto e pela queda, focaram na pele escura de Marcos antes mesmo de registrarem a farda, o distintivo, o equipamento policial. O grito cortou o ar da manhã como uma sirene de alerta. Transeuntes pararam e olharam. Algumas pessoas saíram de lojas próximas. Um grupo de universitários parou na calçada oposta. Em segundos, Marcos se viu cercado por olhares de desconfiança e suspeita. "Calma, senhora. Eu sou da polícia militar", repetiu Marcos, agora falando mais alto para superar os gritos dela. Apontou para o distintivo no peito, para o equipamento no cinto
para a viatura estacionada com a sirene ainda piscando. Vim ajudar a senhora. Acabei de ver o assalto. Mentira! Esse aí não pode ser da polícia! Berrou um homem de meia idade que observava da porta de uma padaria. Olha a cara dele! Policial é tudo branco por aqui! As palavras atingiram Marcos como um soco no estômago. 12 anos de carreira, centenas de ocorrências atendidas, vidas salvas, criminosos capturados, e tudo se reduzia a isso. Olha a cara dele. Meu senhor, eu posso mostrar minha identificação, disse Marcos, mantendo a voz firme, apesar da revolta que começava a ferver por dentro. Lentamente, levou a mão ao bolso da camisa, onde guardava sua carteira funcional. Ele tá pegando uma arma, gritou uma mulher jovem que filmava a cena com o celular. Alguém chama a polícia de verdade. Marcos congelou com a mão no bolso. Qualquer movimento mais rápido poderia ser interpretado como ameaça. Qualquer gesto defensivo poderia escalar a situação. Ele sabia que, naquele momento, não era visto como o sargento Marcos Oliveira, policial exemplar com 12 anos de serviços prestados à sociedade. Era apenas mais um homem negro em situação suspeita. O círculo de pessoas crescia. Vozes se misturavam num coro de acusações e suposições. Marcos ouviu fragmentos de conversas. Tem certeza que é policial mesmo? Nunca vi policial preto por aqui. Será que não está roubando junto? Por favor, deixem eu explicar. Marcos elevou a voz, não por raiva, mas por desespero de ser ouvido. Meu nome é Sargento Marcos Oliveira, matrícula 84C7592. Estou há 12 anos na corporação. Vi o assalto desta senhora e vim prestar socorro. Dona Helena, ainda no chão, continuava soluçando e pedindo ajuda. A cena era surreal. A vítima do crime rejeitando a ajuda do policial que presenciou tudo e veio socorrê-la, enquanto transeuntes filmavam e comentavam a situação como se fosse um espetáculo. Foi quando Marcos tomou a decisão que mudaria toda a dinâmica daquela manhã. Com movimentos deliberadamente lentos, caminhou até a viatura. Cada passo medido, cada gesto visível para toda a multidão que o observava. Abriu a porta do motorista, pegou o rádio e falou no canal principal. Central, aqui é a viatura 472. Sargento Marcos Oliveira solicitando o supervisor no local. Rua dos Pinheiros com Teodoro Sampaio. Vítima de roubo precisa de atendimento médico, mas está recusando socorro devido a questões pessoais da vítima. A resposta veio imediata. Viatura 472, supervisor a caminho. Mantenha o local preservado e aguarde orientações. Marcos desligou o rádio e se virou para a multidão. Sua voz agora era diferente. Não mais a de alguém que pedia para ser ouvido, mas de alguém que comandava a situação com a autoridade que sua patente lhe conferia. Atenção, pessoal! Sou o sargento Marcos Oliveira da Rota. Há 12 anos protegendo e servindo esta cidade. A senhora que está no chão foi vítima de um assalto que eu presenciei. 2 indivíduos em uma motocicleta Honda preta, placa parcial XYZ, fugiram sentido Zona Sul. Meu supervisor está a caminho para esclarecer qualquer dúvida sobre minha identidade e função. O tom autoritário, combinado com os detalhes específicos da ocorrência e a chamada pelo supervisor, começou a mudar a atmosfera do local. Algumas pessoas baixaram os celulares, outras se entreolharam com expressões de dúvida. Nesse momento, uma voz cortou através da multidão. Desculpem, eu vi tudo desde o início. Era um homem negro de uns 40 anos trajando terno e gravata, claramente um executivo ou profissional liberal. Carregava uma pasta de couro e se aproximou com passos decididos. Meu nome é Dr. Roberto Silva. Trabalho no escritório ali na esquina, disse apontando para um prédio comercial próximo. Estava na janela quando aconteceu o assalto. Vi este policial sair da viatura e correr para ajudar a senhora. Tudo que ele falou é verdade. A intervenção do Dr. Roberto foi como um sopro de ar fresco numa sala abafada.
Sua presença, homem negro, bem vestido, linguagem articulada, profissão respeitável, serviu como uma espécie de validação para a legitimidade de Marcos aos olhos de alguns presentes. Obrigado, doutor, disse Marcos, sentindo um alívio que não ousava demonstrar. O senhor poderia testemunhar o ocorrido quando chegasse o supervisor? Certamente, e deixe-me dizer uma coisa a todos vocês. Roberto se virou para a multidão, sua voz carregada de uma indignação controlada. Este homem está fardado, equipado, identificado como policial militar. Chegou aqui para cumprir seu juramento de proteger e servir. E a primeira reação de vocês foi duvidar dele. Por quê? Porque um policial negro é automaticamente suspeito aos olhos de vocês. Se você está acompanhando esta história e ela está fazendo você refletir sobre seus próprios preconceitos inconscientes, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias que nos fazem questionar as barreiras invisíveis que existem na nossa sociedade. É importante que essas conversas aconteçam para que possamos construir um mundo mais justo para todos. O silêncio que se seguiu às palavras do doutor Roberto foi denso de constrangimento. Algumas pessoas começaram a se dispersar, claramente desconfortáveis com a exposição de seus próprios preconceitos. Outras permaneceram, mas agora com expressões mais pensativas do que acusatórias. Dona Helena, ainda no chão, finalmente conseguiu se acalmar o suficiente para ouvir o que estava acontecendo ao seu redor. Suas mãos tremiam enquanto tentava recolher os itens espalhados de sua bolsa. Senhora. Marcos se aproximou novamente, desta vez mantendo uma distância respeitosa. Posso ajudá-la a se levantar? A senhora pode ter se machucado na queda. Ela o olhou desta vez, realmente olhou. Viu o distintivo reluzente, o equipamento profissional, a postura oficial. Mas também viu algo mais. Gentileza nos olhos, preocupação genuína em sua voz, profissionalismo em cada gesto. Eu sinto muito, disse Dona Helena, a voz ainda trêmula. Eu estava assustada. Não vi direito. O susto do assalto. Marcos se abaixou e cuidadosamente ajudou a senhora a se levantar, verificando se ela havia se machucado na queda. Seus movimentos eram profissionais e gentis, como havia aprendido nos treinamentos de primeiros socorros. A senhora não precisa pedir desculpas por estar assustada após um assalto, disse Marcos, sua voz carregada de uma compreensão que impressionou os presentes. Só quero ter certeza de que está bem e ajudá-la com o que for necessário. Foi nesse momento que chegou o supervisor, Capitão José Carlos Mendonça, um homem branco de 50 anos, veterano de carreira com 25 anos de corporação. Desceu da viatura e avaliou rapidamente a cena. Marcos prestando atendimento à vítima, alguns transeuntes observando, nenhum sinal de confusão ou conflito. Sargento Oliveira, relate a ocorrência, disse o capitão, numa voz que cortou qualquer dúvida restante sobre a legitimidade de Marcos. Senhor, às 09h47 presenciei assalto contra esta senhora. 2 indivíduos em motocicleta Honda preta, placa parcial XYZ, alguma coisa. Prestei socorro imediato à vítima conforme protocolo. Dr. Roberto Silva, testemunha ocular, confirmou o relato. Marcos fez o relatório de forma concisa e profissional. O capitão se dirigiu à Dona Helena. Senhora, como está se sentindo? Precisa de atendimento médico? Não, estou bem. Só assustada, respondeu ela, agora claramente constrangida com toda a situação. O sargento foi muito gentil e profissional. Eu acabei me confundindo com o susto. Doutor Roberto, o senhor confirma a versão do sargento? Perguntou o capitão. Integralmente, capitão. Vi tudo da janela do meu escritório. O sargento agiu de forma exemplar desde o primeiro momento. O capitão fez anotações em sua caderneta e se dirigiu aos curiosos que ainda permaneciam no local. Pessoal, a ocorrência está sob controle.
O sargento Oliveira é um dos nossos melhores policiais, com 12 anos de carreira exemplar. Agradeço a colaboração de todos. Enquanto o capitão falava, Marcos observava as expressões das pessoas ao redor. Algumas pareciam genuinamente arrependidas de suas reações iniciais. Outras ainda mantinham um olhar de desconfiança, como se o aval do superior hierárquico não fosse suficiente para mudar décadas de preconceitos arraigados. "Sargento", disse o capitão quando terminou as anotações, "excelente trabalho. Continue o patrulhamento da área. Vou acompanhar a senhora até que se sinta segura para seguir viagem." "Às ordens, senhor." Marcos se dirigiu de volta à viatura, mas antes de entrar, "Doutor." Roberto se aproximou e estendeu a mão. "Obrigado pelo seu serviço, sargento, e me desculpe por toda essa situação. Infelizmente não é a primeira vez que vejo algo assim." "Doutor, obrigado por testemunhar a favor da verdade. Isso significou muito", respondeu Marcos, apertando firmemente a mão estendida. "Você tem cartão? Trabalho com direito civil. Se algum dia precisar de alguma coisa..." Marcos sorriu pela primeira vez desde que chegara ao local. "Guardo a oferta, doutor, mas espero que não seja necessário." Quando Marcos ligou a viatura e se afastou do local, levou consigo mais do que apenas mais uma ocorrência registrada. Levou a confirmação dolorosa de que, mesmo fardado, mesmo identificado, mesmo cumprindo seu juramento de proteger e servir, ainda era visto por muitos apenas através do filtro da cor de sua pele. Mas também levou algo mais: a certeza de que havia pessoas como o doutor Roberto dispostas a testemunhar pela verdade, e que sua conduta profissional e humana poderia, pouco a pouco, desafiar os preconceitos e abrir caminhos para outros que viriam depois dele. No caminho de volta para o patrulhamento, Marcos pensou nos filhos que talvez tivesse um dia. Que mundo deixaria para eles? Seria um mundo onde um policial negro não precisaria provar sua legitimidade a cada ocorrência? Onde sua competência não fosse questionada pela cor de sua pele? O rádio crepitou com uma nova ocorrência. "Viatura 472. Furto em andamento na Rua Augusta, altura do número 1200. Compareça ao local." Marcos respondeu com a eficiência de sempre. "Viatura 472. Recebido. A caminho do local. Tempo estimado, 5 minutos." E assim, o sargento Marcos Oliveira seguiu seu turno, carregando nas costas não apenas o peso do equipamento e da responsabilidade, mas também o peso de ser pioneiro numa instituição onde sua presença ainda causava estranhamento a alguns setores da sociedade. Algumas horas depois, no final do turno, Marcos estava no vestiário do quartel, trocando de roupa, quando o capitão Mendonça se aproximou. "Oliveira, preciso falar com você." Marcos sentiu um aperto no estômago. "Seria alguma queixa formal sobre o incidente da manhã?" "Pois não, senhor. Recebi uma ligação interessante há pouco. Um doutor Roberto Silva ligou para a corregedoria. Não para reclamar", acrescentou rapidamente, vendo a expressão preocupada de Marcos, "mas para elogiar sua conduta. Disse que presenciou um exemplo de profissionalismo e humanidade que deveria ser destacado." Marcos respirou aliviado, mas o capitão não havia terminado. "Oliveira, quero que saiba que este tipo de situação não deveria acontecer. Um policial fardado e identificado não deveria ter sua autoridade questionada por... Bem, você sabe por quê. Senhor, faz parte do trabalho. Estou acostumado. Não deveria estar, e é por isso que estou indicando você para o curso de especialização em direitos humanos que vai acontecer no mês que vem. A corporação precisa de líderes que entendam essas questões e possam ajudar a educar tanto policiais quanto a sociedade." Marcos ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Será uma honra, senhor." "E Oliveira, continue sendo o policial exemplar que você é. Não deixe que situações como a de hoje diminuam seu comprometimento com a corporação e com a sociedade. Precisamos de mais policiais como você."
Quando Marcos chegou em casa naquela noite, encontrou seus pais na sala assistindo ao jornal local. A reportagem falava sobre índices de criminalidade e ações da polícia militar. "Como foi o dia, filho?" perguntou Dona Conceição, como sempre fazia. Marcos hesitou por um momento. Poderia contar sobre o incidente da manhã, sobre os olhares de desconfiança, sobre os gritos de Dona Helena. Mas também poderia falar sobre Doutor Roberto, sobre o reconhecimento do capitão, sobre a indicação para o curso de especialização. "Foi um dia interessante, mãe. Aprendi algumas coisas importantes." "Que bom, filho. Seu pai e eu sempre dizemos que cada dia é uma oportunidade de aprender e crescer." Seu João, que estava lendo o jornal, olhou por cima dos óculos. "Marcos, quero que saiba que estamos orgulhosos de você. Não importa o que aconteça lá fora, você sempre vai ter nosso apoio. E sempre vai ter nossa certeza de que você está fazendo a diferença." Naquela noite, antes de dormir, Marcos refletiu sobre as palavras do pai. Fazer a diferença. Era isso que ele queria desde criança, quando decidiu que seria policial. Não apenas prender criminosos ou atender ocorrências, mas ser uma presença positiva na comunidade. Um exemplo de que era possível transcender barreiras e preconceitos através da competência, do caráter e da dedicação. A manhã seguinte trouxe uma surpresa. Marcos estava tomando café quando recebeu uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. "Sargento, aqui é Dona Helena. Consegui seu contato através da corregedoria. Queria pedir desculpas pessoalmente por ontem. Estou há 67 anos neste mundo e percebi que ainda tenho muito a aprender. O senhor foi um cavalheiro e um profissional exemplar. Minha neta, que tem 25 anos, me ajudou a escrever esta mensagem. Ela disse que preciso desconstruir meus preconceitos. Não entendo bem essas palavras dos jovens, mas entendo que preciso mudar. Obrigada por me tratar com dignidade mesmo depois do que aconteceu." Marcos leu a mensagem 2 vezes, sorriu e digitou a resposta. "Dona Helena, agradeço sua mensagem. Não precisa pedir desculpas. O que importa é que a senhora está bem e que todos aprendemos algo ontem. Sua neta tem razão. Todos nós temos preconceitos que precisamos examinar e mudar. Fico feliz que nossa experiência tenha sido uma oportunidade de reflexão. Continue se cuidando." Enquanto se arrumava para mais um dia de trabalho, Marcos pensou em como pequenas sementes de mudança podiam ser plantadas nos momentos mais inesperados. Dona Helena, aos 67 anos, estava disposta a questionar suas próprias percepções. Dr. Roberto havia se posicionado publicamente contra o preconceito. O capitão Mendonça reconhecera a injustiça da situação e tomara medidas concretas. Mudanças assim não acontecem da noite para o dia, mas acontecem. Uma pessoa de cada vez, uma situação de cada vez, um dia de cada vez. Marcos vestiu o uniforme com o mesmo cuidado de sempre, mas desta vez carregava também uma renovada esperança. A farda que usava não era apenas um símbolo de autoridade, era um instrumento de transformação social. Cada ocorrência atendida com profissionalismo, cada cidadão tratado com dignidade, cada situação de preconceito enfrentada com serenidade e competência, era uma pequena vitória contra séculos de desigualdade e injustiça. No carro, a caminho do quartel, Marcos ligou o rádio e ouviu uma música que sua mãe sempre cantava quando ele era criança. Ainda há tempo de ser feliz. Ainda há tempo de se encontrar. A letra, simples, carregava uma verdade profunda. Sempre há tempo para mudança, para crescimento, para a construção de uma sociedade mais justa. O sargento Marcos Oliveira chegou ao quartel naquela manhã, sabendo que enfrentaria novos desafios, novas situações, onde sua competência seria questionada não por seus atos, mas por sua aparência. Mas também sabia que carregava nas costas não apenas seu próprio sonho de servir e proteger, mas os sonhos de todos aqueles que vieram antes dele e abriram caminho.
e de todos aqueles que viriam depois e encontrariam portas mais abertas por causa de sua perseverança. A verdadeira mudança social não acontece apenas com grandes gestos ou manifestações. Ela acontece no dia a dia, quando pessoas como Marcos Oliveira se recusam a aceitar que sua humanidade e competência sejam questionadas, e quando outras pessoas, como Dr. Roberto e Dona Helena, escolhem enxergar além de seus próprios preconceitos. Se esta história fez você refletir sobre as barreiras invisíveis que ainda existem na nossa sociedade, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas que nos desafiam a construir um mundo onde o valor de uma pessoa seja medido por seu caráter e suas ações, não pela cor de sua pele. Juntos, podemos fazer a diferença, uma história de cada vez, uma pessoa de cada vez. A transformação que queremos ver no mundo começa com nossa disposição de olhar para dentro de nós mesmos e questionar nossos próprios preconceitos. Qual será a sua contribuição para essa mudança?